Meus irmãos, nós vamos dar sequência à nossa exposição na primeira epístola de Pedro, aos irmãos que estavam na diáspora da Ásia Menor, no final do primeiro século. Esses foram os destinatários primários, mas é palavra do Senhor para nós. É destinada a nós também no século 21. Em meio a uma pandemia, com os desafios do mundo presente, e a palavra de Deus sempre atual, falando aos nossos corações. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, a leitura será do verso 13 até o verso 21. Antes, porém, da leitura, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, que a Tua palavra venha ao encontro dos nossos corações. Sejamos impactados por essas palavras de vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro 1,13 adiante diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, ou porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Essa noite nós vamos falar de uma temática muito importante, um novo caminhar, uma nova vida. Eu quero iniciar esse sermão com uma ilustração que retrata inconsistência. E essa inconsistência, lamentavelmente, tem permeado a igreja ao longo de toda a história e não é muito diferente na igreja da atualidade. Começo com uma ilustração a respeito de um examinador, mais especificamente na Califórnia, nos Estados Unidos da América. Esse examinador de trânsito, a pessoas que pretendem tirar sua carteira de motorista, examinou um jovem de 16 anos, já pulando para 17 anos. E ele percebeu que o jovem se saiu bem em todos os testes, todas as etapas do exame. O jovem só pecou no final do exame. Porque exatamente no final do exame, quando ele vai desembarcar, saltar do carro, o jovem diz as seguintes palavras: Estou muito feliz por não ter de dirigir assim o tempo todo. Estou muito feliz por não ter de seguir essas regras o tempo todo. Os irmãos já sabem o resultado do exame, né? Mas o resultado não foi muito favorável àquele jovem. Mas chama a atenção que esse jovem se parece com muitos cristãos. Quando estão sendo observados, fazem o que é bíblico, mas privativamente são desleixados com a sua vida. Lamentavelmente, hoje, raramente encontramos diferença entre os que estão na igreja e os que estão no mundo. Os cristãos assistem aos mesmos programas televisivos, filmes,
Eu não sei como que um cristão pode ter gosto por filmes de terror, mas tem muitos que são afeitos a esse tipo de gênero. Séries, gastam o mesmo número de horas semanais nas redes sociais do que os demais que não são cristãos. Não obstante, muitos empresários, políticos e empregados cristãos têm uma péssima reputação. Péssima reputação. Ao que parece, o nosso cristianismo não tem muito efeito sobre a maneira como nós vivemos no mundo. Não causa, não produz muito impacto no mundo em que nós vivemos. Eu estou falando do nosso casamento, como nós criamos os nossos filhos, como nos relacionamos com os nossos vizinhos, como nos relacionamos com o dinheiro. Parece que não há muita diferença. Mas perceba que depois de descrever a salvação suprema no plano de Deus, nos versos 1 ao 12, Pedro declara as responsabilidades de todos os que vivem na esperança da salvação, o que vimos na última mensagem, versos 13 a 16. E nessa noite eu quero falar sobre esse novo caminhar para sairmos dessa inconsistência de vida. E quero destacar 3 obrigações requeridas dos crentes em sua nova vida, uma nova vida que Deus lhes deu. A primeira obrigação é viver com esperança. Verso 13, nós nos concentramos no verso 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esperai na graça. Versos 18 a 21, ele vai falar acerca dessa esperança, que nós não vamos entrar em muitos detalhes por causa do nosso tempo. Mas essa passagem no grego tem basicamente 2 ordens: cingir o entendimento, que nós vamos ver o que é, e sede santos. Basicamente 2 ordens. Portanto, a ordem é: tenha um foco determinado na volta de Cristo. Viva como se Cristo fosse voltar daqui a pouco. Os primeiros cristãos viveram dessa maneira. Foi assim que eles encararam os desafios do mundo em que eles viveram, do século que eles viveram, até mesmo o martírio, sempre na expectativa da iminente volta do Senhor. Então, 3 aspectos que eu quero destacar da esperança cristã. Esperança na segunda vinda de Cristo, ele fala cingindo o vosso entendimento. Cingindo deriva da figura de linguagem das longas roupas que as pessoas utilizavam naqueles tempos mais antigos, especialmente os homens. E essas roupas, quando soltas, atrapalhavam o caminhar, atrapalhavam trabalhar, e aqueles que estavam na guerra poderiam passar apuros por causa dessas roupas muito longas. Então o cingir é prender. Prendiam a túnica para mover-se mais rapidamente, de uma maneira mais ágil. O que Pedro quer dizer aqui? Esteja mentalmente preparado para o combate na esfera da santidade. A santidade começa no pensamento. Nós invertemos as coisas. Achamos que santidade é apenas manter uma fachada, uma aparência, o que as pessoas estão vendo. Mas a santidade começa no pensamento. Os cristãos do primeiro século não estavam preocupados com a fachada. Tanto que na cidade de Corinto eles eram conhecidos como carnívoros ou canibais. Carnívoros não, canibais, porque falava-se de uma cerimônia do amor que eles comiam a carne e bebiam o sangue de Jesus. Eles não estavam preocupados com isso, com o que as pessoas estavam pensando a respeito deles. Mas eles estavam preocupados em ter uma nova mente, uma mente trabalhada pelo Senhor. Por que que muitos dos nossos jovens, quando vão à faculdade, muitos pais têm medo de algumas universidades? Esses jovens se desencaminham, porque a mente não foi trabalhada. Começa na mente, cingindo o vosso entendimento. O que nós pensamos
determina a maneira como nós vivemos. Pode ter absoluta certeza disso. Pedro exorta os crentes a aprenderem todas as pontas soltas de suas vidas, ou seja, os crentes devem corrigir seus pensamentos. Os crentes devem ser orientados de acordo com as prioridades bíblicas, entendimento, prioridade bíblica, tendo em vista a graça futura que acompanha o retorno de Cristo. Uma das razões pelas quais nós celebramos a ceia do Senhor é justamente para revitalizar essa esperança da segunda vinda de Cristo. Essa é uma das razões. É nutrir a esperança. Portanto, se você tem inveja de alguém, confesse e peça a Deus para substituir essa inveja por amor a essa pessoa. Admita. Peça a ajuda de Deus. Se você está cobiçando algo que não é seu, se tem algum homem ou alguma mulher que está me ouvindo e está cobiçando a mulher ou o homem do próximo, confesse a Deus esse sentimento. Fuja imediatamente, tanto mental quanto fisicamente. Se não cultivar uma vida santa em sua mente, aqui dentro, mais cedo ou mais tarde, esses pensamentos serão expostos publicamente de alguma maneira. Isso não vai ficar guardado aqui. Isso vai ser exposto. O Warren Wiersbe, que é um teólogo que eu tenho recorrido bastante para esses estudos, é um teólogo norte-americano do século passado, já de saudosa memória. Ele afirmou o seguinte, que o que contemplamos determina o resultado. Onde colocamos os nossos olhos, o nosso pensamento, a nossa energia, vai ser determinante para os resultados de vida que temos. Então, uma esperança passa pela expectativa da segunda vinda do Senhor. Uma viva esperança requer um estado de alerta espiritual. Verso 13 ainda, Pedro diz, sede sóbrios. Essa palavra é muito importante no Novo Testamento. A expressão sóbrio significa literalmente livre de entorpecentes, de qualquer tipo de entorpecente. E tem uma conotação claramente espiritual. Ou seja, ser sóbrio é estar calmo e sereno de espírito, firmado em convicções. Suas deliberações, suas decisões não são movidas por paixões, por impulsos, mas por convicções bíblicas, convicções acertadas. O ponto é, irmãos, vivemos em um território inimigo. Nossas mentes precisam se submeterem e serem controladas pelo Espírito Santo e não sob a intoxicação de qualquer espécie. Se alimentarmos a nossa mente com o lixo do mundo e não nos alimentarmos da palavra de Deus, nos tornaremos entorpecidos do lixo e seremos presas fáceis para os inimigos. Nós precisamos vigiar o que entra nas nossas mentes tão cuidadosamente como vigiamos aquilo que comemos. Eu já tive, não a alegria, muitas vezes de estar comendo uma deliciosa sopa e achar um cabelo dentro. Eu não sei se isso já aconteceu com algum dos irmãos aqui. Você vai num determinado local, pede um prato, ou vem um cabelo, outra coisa mais bizarra que não deveria estar ali. Na mesma hora embrulha o estômago. Na mesma hora você pensa, eu comi tanto, eu fui ver isso. Nós temos muito cuidado com aquilo que comemos. Principalmente quando eu trago alguma comida da rua, compro algum lanche, eu sempre como olhando bem, mas assim, meticulosamente. Se é um sanduíche, eu até abro ele assim, dou uma olhada ali, sei lá, né? Olho bem o que eu estou comendo. Porque eu sei, e se eu ingerir um alimento
com algum produto intoxicado, vou ficar doente. Uma diarreia, uma intoxicação intestinal, algum problema de saúde até mais grave. Então eu tenho muito cuidado com aquilo que como. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que entra na nossa mente. Aquilo que está preenchendo a nossa mente. Aquilo que está nos impulsionando. Santidade, portanto, começa na mente. Sóbrios. E Pedro vai dizer ainda no 3, esperança na graça. Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo. A revelação nós já falamos, a segunda vinda. A graça, na verdade, é a grande motivação para uma vida santa. Porque nós fomos alcançados por essa graça. E essa graça é que nos motiva a viver santamente. Não é medo do inferno. Não é medo de castigo de Deus. Não é medo do juízo. A vida de santidade é mais um resultado de gratidão do que necessariamente medo. Medo de algo ruim. Nós fomos salvos pela graça e dependemos dessa graça a cada momento. A graça futura deve nos motivar a viver em santidade. Agora, não importa aquilo que venhamos a sofrer por causa do Senhor. Os nossos olhos devem estar postos em Deus, especialmente quando nós não sabemos o que fazer. Nos momentos em que você se sentir mais confuso, mais fragilizado, mais incapaz, impotente, são exatamente nesses momentos que os seus olhos têm de estar na graça do Senhor. Esperai inteiramente na graça de Deus. E tudo que Pedro vai falar aí do verso 18 ao 21 está relacionado com a esperança da redenção. O precioso sangue do Cordeiro que nos limpa de todo pecado, que fora manifestado por amor a nós, que nos leva à fé e à esperança em Deus. É esse sangue. Portanto, o primeiro aspecto do desenvolvimento de um novo caminhar é se concentrar em Cristo. É permanecer alerta em nosso pensamento e motivados pela graça de Deus e a volta do Senhor. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto de um novo caminhar é viver em obediência, versos 14 a 15. Obedecer aos mandamentos de Deus expostos em sua palavra é algo que faz parte da vida de qualquer pessoa que diz amá-lo. Se você é crente, se você é um cristão genuíno, automaticamente você vai obedecer a Deus. Não há necessidade de que alguém lhe diga isso. Isso já faz parte, já vem no pacote de vida cristã, no combo de vida cristã. É impossível alguém amar a Deus e não amar os seus mandamentos. É impossível alguém dizer que ama a Deus e questionar os seus mandamentos para a vida. Os mandamentos de Deus são para o nosso bem. O apóstolo Pedro declara: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. E aqui eu destaco dois aspectos envolvidos, implicados nessa obediência a Deus. O primeiro aspecto é que nós precisamos estabelecer uma palavra que eu gosto demais: hábito. Estabelecer hábito de obediência. Como filhos da obediência, não vos amoldeis. A verdadeira salvação sempre resulta em obediência. A obediência caracteriza, faz parte das qualificações, das virtudes do verdadeiro Filho de Deus e vai distinguir esse Filho de Deus daqueles que não são cristãos. A obediência é o próprio fundamento da nossa vida. A Bíblia fala no livro dos Salmos que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar num contexto de culto. Que as pessoas cumpriam todos os rituais externos do culto, mas o coração era rebelde. Às vezes,
canta, mas o coração está muito longe, está em outras coisas. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, como filhos do Altíssimo, cada cristão deve adquirir o hábito de perguntar: o que a palavra de Deus diz? Nós temos aí alguns programas televisivos, de rádio, de internet, que são chamados os especialistas, para darem a sua opinião. Com exceção da Rede Globo, que coloca artista para dar opinião, o que é trágico, mas geralmente são programas que chamam especialistas num determinado assunto para dar a sua opinião e ali influenciar positivamente as pessoas em torno de um determinado assunto. O cristão não precisa de especialistas para conduzir a sua vida. O cristão precisa entender o que Deus quer e seguir. Obedecer. Jesus disse que a pessoa que verdadeiramente o ama é aquela que o obedece. Ele fala isso em João 14, 21. Aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Então, o hábito da obediência. Segundo aspecto envolvido é mudar os maus hábitos. E é isso que Pedro está falando. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. A palavra amoldeis é usada apenas em outra ocasião no Novo Testamento. Romanos capítulo 2, 12, verso 2, que Paulo diz: e não vos conformeis, e não vos amoldeis, e não tomeis a forma desse mundo. Não assumam a forma desse mundo. Nosso estilo de vida passado era marcado por nossos esforços para cumprir apenas desejos egoístas. Eu quero ir um pouco além de contrastar com as antigas paixões. Não apenas em relação à influência do mundo, mas o que nos movia outrora? O egoísmo. Vivíamos para nós mesmos, para o nosso bem-estar, para o nosso conforto. Hoje o cristão não vive para o seu conforto e bem-estar. Ele vive primeiro para agradar a Deus, servir ao próximo. Se estamos fugindo disso, nós entraremos em situações difíceis e seremos tomados pelo egoísmo. Estaremos vivendo como outrora, para nós mesmos. A palavra paixão se refere a todos os desejos proibidos pela palavra do Senhor. Desejos imorais. E veja que a igreja do Senhor não pode tolerar nenhum tipo de imoralidade sexual ou nenhum tipo de imoralidade em conceitos e valores. 1 Coríntios, capítulo 5, versos 6 a 7, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, trata de uma situação muito delicada na igreja de Corinto, um incesto. O moço que estava dormindo com a madrasta. Todo mundo era da igreja. Todo mundo estava lá na igreja domingo. Pior não é isso não. A igreja toda sabia. Era público. Todo mundo sabia. E Paulo diz o seguinte em 1 Coríntios 5, 6 a 7, sobre essa questão. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa, como sois de fato sem fermento. Apenas um pouquinho de fermento. Ele é invisível. Mas se for um pouco a mais, ele vai levedar, influenciar toda a massa. Somos filhos da obediência. Eu quero só relatar, já relatei essa história aqui, uma história antiga que eu ouvi, de uma pessoa que estava em uma determinada religião, não vou dizer qual religião essa pessoa praticava, mas nessa religião ela praticava o ocultismo. E por meio do ocultismo ela havia conseguido muitos bens na vida, muitos bens, muitos. E aí um dia ela ouviu acerca do evangelho e resolveu ir para uma igreja. Também não vou dizer qual foi a igreja. Mas o que era pregado nessa igreja? Utilize a sua fé para receber
bênçãos da parte de Deus para você prosperar. E essa pessoa percebeu que, à medida que ela se tornou crente, ela foi perdendo muitos bens. Foi perdendo. E não conseguia sequer recuperar os bens, quanto mais ampliar o seu patrimônio. E um dia ela chegou no pastor daquela igreja e disse: pastor, tem alguma coisa errada, pastor? Porque o senhor fala para ter fé, eu tenho fé, eu faço todos os sacrifícios, todas as ofertas, mas eu não consigo ter a resposta que eu espero. E daí o pastor respondeu a ela o seguinte: você não tem fé. O seu fracasso é por causa da sua fé. Sabe o que aquela mulher fez? Ela voltou para o ocultismo. Porque no ocultismo ela tinha os bens. O que Pedro está falando aqui é exatamente isso. Vão vir provações. À medida que avançamos, podem ocorrer perdas. Mas o que é que motiva a nossa vida? As coisas dessa terra ou Deus? O salmista chega a expressar: outro bem não possuo, senão somente a ti, Senhor. Mas além da esperança cristã e obediência, mesmo em tempos de provação, terceira obrigação que nos é requerida para uma nova vida é finalmente viver em santidade. Verso 16. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. A vida cristã é um processo de conhecer a Deus. A cada dia nós vamos conhecendo Deus revelado na Sagrada Escritura. Porém, nenhum cristão será plenamente santo nessa vida. Nós vamos conhecendo a Deus, vamos nos tornando santos progressivamente. Mas nós não seremos plenamente santos, uma vida totalmente desvencilhada de qualquer pecado. Mas nós estamos avançando em santidade. Podemos e devemos crescer em santidade quando crescemos no conhecimento do nosso Deus, que é santo. O reverendo I.C. Sproul, pastor presbiteriano estadunidense do século passado, ainda nesse século trabalhou bastante, já está com o Senhor. E em seu livro A Santidade de Deus, ele afirma que nenhum outro atributo de Deus é elevado ao terceiro grau. Nenhum outro atributo de Deus é elevado ao terceiro grau. Você não vai encontrar em nenhuma parte das páginas das Escrituras dizendo assim: Deus é misericordioso, misericordioso, misericordioso. Você não vai encontrar Deus é eterno, eterno e eterno. Deus é amor, amor e amor. Você não vai encontrar isso. Mas você vai encontrar recorrentemente: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6,3. E Pedro faz aqui uma referência ao que era central na antiga aliança. Israel, como povo desse Deus santo, deveria ser diferente de todas as nações do mundo. Todas as nações. Qual foi, digamos assim, o grande pecado de Israel? Querer ser igual às outras nações. Eles queriam um rei, eles queriam os deuses das outras nações, eles queriam os despojos das outras nações, eles queriam viver como as outras nações. Esse foi o problema. Mas era requerido daquele povo santidade. A pureza da presença de Deus era simbolizada por cerimônias elaboradas de lavagem e de limpeza. Os crentes hoje são chamados a reproduzir em suas vidas o caráter desse Deus santo. Esse é um chamado que nós temos. E a palavra hebraica usada para a santidade no Antigo Testamento é literalmente separação ou temor. É estar separado para a realização de algo, separado do pecado para viver para a glória de Deus.
Blaise Pascal escreveu o seguinte: a beleza serena, silenciosa de uma vida santa é a influência mais poderosa do mundo ao lado do poder do Espírito Santo. Uma vida santa é uma evidência da presença de Deus no mundo. Santidade não deve ser apenas um assunto superficial ou distante em nossa teologia, ou algo que cantemos nos hinos, no momento de culto a Deus. A santidade é para ser realidade em nosso dia a dia. As pessoas que foram mais santas, elas tiveram mais consciência de que não eram dignas de serem testemunhas do Senhor Jesus Cristo. E eu sempre guardei no meu coração essa ilustração que uma pessoa que me discipulou falou acerca da santidade. Ele disse o seguinte: a santidade é como um espelho enorme que você consegue enxergar o seu corpo inteiro. E o exercício da santidade é você caminhar na direção desse espelho. Quando você é convertido, você está aí, digamos, a 1 quilômetro de distância do espelho. Você mal consegue se ver. Mas à medida que você vai se santificando, você vai se aproximando desse espelho. E você vai percebendo as imperfeições que você tem. Quanto mais próximo do espelho, mais perigoso. Mais imperfeições você percebe. As pessoas que se comparam a outras, geralmente se comparam com a pessoas piores. E assim se gabam do que são realmente melhores. Olhar para as águas barrentas da vida das pessoas não é a maneira certa, correta, honesta de ver as nossas próprias falhas, de ver os nossos pecados. Ao invés disso, nós devemos olhar para Deus, nós devemos olhar para Cristo. Considerar a infinita santidade de Deus. Aí sim, aí nós vamos ter uma atitude diferente. Uma atitude diferente em relação a nós, uma atitude diferente em relação às falhas dos nossos irmãos, porque muitas vezes nós somos cruéis com os nossos irmãos e não vivemos o que a oração dominical nos ensina, que nós devemos pedir perdão a Deus na medida que nós perdoamos ao nosso próximo as ofensas deles. É inadmissível, biblicamente, um crente dizer que é crente e não perdoar. Inadmissível isso. Não está percebendo os horrores da sua própria vida. Está usando um padrão errado. Se eu for me comparar com o próximo, eu sempre vou procurar um próximo pior que eu. Não gosto muito desse teólogo, e também eu nem sei se pode ser chamado de teólogo, mas tem uma frase que ele disse que me marcou bastante também há algum tempo atrás. Leonardo Boff, que é um ex-padre católico, ele certa feita disse que o pior sentimento que você pode ter em relação a alguém é pena. Quando você vê um mendigo na rua, olha, você tem pena. É o pior sentimento, porque quando você tem pena, você acha que é melhor do que aquela pessoa. E nós não somos. E ele prosseguiu no seu pensamento e afirmou que o melhor sentimento que nós podemos ter em relação às pessoas é misericórdia. A misericórdia é agir em favor de alguém. Fiquei compadecido de alguém que está na sarjeta, eu vou lá e ajudo, estendo a mão. Isso para tudo. Se me ofendeu, eu vou perdoar. Então, quando Simão Pedro, irmãos, certa feita estava ali pescando, depois de uma noite inteira de um trabalho infrutífero. A pedido de Jesus, ele lançou as redes novamente no lago, do outro lado do barco, nós conhecemos a história, e ele viu uma pesca milagrosa, a rede praticamente arrebentando, de tanto peixe. Eles passaram a noite e não pescaram absolutamente nada. E o que chama a atenção são as atitudes de Pedro. Quando ele percebeu que estava face a face com Deus, ele se prostrou.
Porque Pedro chegou à seguinte conclusão: aquele que consegue enxergar as profundezas do lago é o único que pode enxergar as profundezas do coração. Ele me conhece. Imediatamente ele se prostrou de joelhos. Se os irmãos consultarem a passagem, diz assim: retira-te de mim porque sou pecador. É uma atitude que, se você olha o contexto, você não entende. Porque havia tanto peixe, não era isso que eles buscavam. Mas ele se deparou com a santidade de Deus. Jesus sabia o que estava no fundo do lago. Jesus sabe o que está no profundo do nosso coração. E eu quero finalizar com a resposta que Jesus dá a Pedro, em Lucas 5,10. Ele diz assim: Pedro, não temas. Doravante, serás pescador de homens. Não temas. Doravante. Creio que essas são as palavras que nós precisamos essa noite. Palavras de encorajamento. Daqui em diante, daqui para frente, vai ser diferente. Então, nessa noite eu falei a respeito de um novo caminhar. O novo caminhar passa por essas obrigações: viver com esperança, viver em obediência e viver em santidade. Somente o sangue do nosso Salvador foi capaz de satisfazer toda a justiça de Deus. Se a minha e a sua fé em Cristo é verdadeira, resultará numa vida de santidade progressiva. Se uma pessoa não está se esforçando contra o pecado e buscando viver em santidade, eu quero te dizer que você não conheceu a Deus ainda. Você não nasceu de novo. Não importa se você é crente há 10 anos, há 15, há 30, 40, 50. Não importa. Se você nasceu na igreja, mas se você está caminhando sem santidade na vida, você não conheceu esse Deus Santo. Você não sabe quem é Deus. Nós podemos conhecer todas as liturgias da igreja. Como pastor, eu visito diversas pessoas. Eu acho curioso que tem pessoas que cresceram na igreja. Esses dias eu visitei uma senhora, mais de 60 anos, cresceu na igreja e hoje está fora da igreja. Ela conhece tudo o que acontece aqui. Absolutamente tudo o que acontece aqui. Ela sabe que desde a fundação da igreja, no dia 31 de dezembro, nós temos a posse das novas diretorias para o ano vindouro. Ela sabe como funciona o batismo. Ela sabe os horários dos cultos. Ela sabe a dinâmica da escola dominical. Mas você sabe o que é triste? Ela não conheceu o Deus dessa igreja. Isso é triste. A Bíblia afirma: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você tem buscado uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, aliás, se você não tem buscado essa vida, é momento de parar, de confessar e se voltar para Ele. Clamar por uma nova vida, um novo caminhar. Oxalá, queira Deus que as nossas vidas sejam cada dia mais impactadas pelo Evangelho. Queira Deus que todos nós aqui presentes caminhemos em santidade. Eu, como interlocutor dessa mensagem, o pregador dessa mensagem, chamo sobre os meus ombros uma enorme responsabilidade. Os irmãos não sabem o tanto que é difícil para mim falar sobre isso. Mas o Senhor chama a todos nós a um viver santo na presença de um Deus santo. Que Deus possa nos ajudar.